Questão número 3. Vamos lá, que só são 8 questões aqui de combinatória, tá? De um baralho comum contendo 52 cartas, 13 de cada naipe, né? Porque você vai lá do 1 ao 10, né? O Ás até o 10. E aí vocês têm os 3 desenhos, né? Rei, rainha e valete. Então são 13 cartas, né? Cada uma tem... cada carta tem lá 4 maneiras de se apresentar, né? Que são... duas são vermelhas e 2 pretas. Como tem aí, ó. Ouro e copas, paus e espadas. Assinale a alternativa que apresenta quantas combinações possíveis de 2 cartas pretas a gente tem, né? Então a gente pode, ó, quero escolher 2 cartas e sejam pretas, tá? Não é probabilidade, gente. Não é uma escolha e uma carta aleatória e eu quero saber qual a probabilidade de ser 2 pretas. Não, quantas combinações? Qual é o total? A gente colocaria isso na nossa probabilidade lá na parte de baixo. Então como é que fica aqui o total? Tá, para a primeira carta, lembra, a gente tem 13 de cada naipe. Então, de espadas e de paus, cada uma tem 13 cartas nessa cor, 13 cartas pretas. Então, ó, se eu escolher, para escolher aqui a primeira carta, nós temos 26 no total, tá certo? Ele fala aqui sobre combinação com ou sem repetição, então acho que não, né? Então, ele fala ali, ó, de um baralho comum, a alternativa que apresenta quantas combinações possíveis de 2 cartas pretas podem ser formadas. Então, quer dizer que a gente escolheu uma carta, agora para a segunda carta, não é a mesma carta, né? Vai ter que ser 1 a menos, 25. E aí a gente faz o quê? Multiplica as duas pelo princípio fundamental da contagem, tá? Mas, contudo, porém, contudo, todavia, temos que dividir isso. Porque lembra do que eu falei da combinação? A combinação, nesse caso, ela vai nos dar um valor diferente. Se eu só multiplicar, vai dar um certo valor, mas e se eu acabar contando? Imagina que você está montando isso na prática. E se eu contar 2 vezes a mesma combinação? Como, por exemplo, seja um Ás de espadas e um Ás de paus. Aí a outra combinação seria trocar, né? É a mesma combinação de cartas pretas. Não vai gerar uma nova possibilidade. Ele pergunta em quantas combinações possíveis. Ninguém está formando uma senha. Ninguém está formando um jogo de pôquer aqui. Não. Então eu tenho que dividir isso aqui, ó, por 2 fatorial. E 2 fatorial é 2 vezes 1. Então é 2. Como é que a gente pode, então, aqui simplificar essa conta para ela não ficar tão grande? Fazendo o seguinte, ó, eu vou dividir logo 26 por 2. Ficando 13. Aí a gente só precisa agora multiplicar e ser feliz. 25 vezes 13. Ó, 3 vezes 5 dá 15. Vai 1. 3 vezes 2 dá 6, com mais 1 dá 7. E agora multiplicar tudo por 1, né? 1 vezes 5 é o próprio 5. 1 vezes 2 é o próprio 2. Soma tudo. 5 vai descer. 7 com mais 5 dá 12. Sobe 1. 2 mais 1 dá 3. 325 maneiras diferentes de formar... Diferentes, tá? Diferentes de formar aí uma dupla... Né? Vamos chamar assim, ó, uma dupla de cartas pretas aí de um baralho comum. Né? A gente dividiu por 2, lembrando, de novo, para não acabar contando 2 vezes a mesma dupla. Imagina lá, 1 e o 2 e o 1. É a mesma dupla, tá certo? Então a gente tem aí essas possibilidades. Ó, eu vejo que eu não utilizei fórmulas. Para você ter uma noção, a fórmula de combinação é assim, ó. Combinação de n elementos tomado em p posições. Aí você tem n fatorial sobre p fatorial de vezes, né, ou melhor, n menos p fatorial. Tá? Então, olha só o tanto de coisa que tem em uma única forma. Então, eu prefiro resumir dessa forma. A combinação, a gente faz aí o princípio da contagem. Tenho 26 escolhas. Agora que eu já escolhi um, agora eu tenho 25 para escolher. Porém, eu tenho que dividir isso pelo fatorial das posições, né? São 2 posições, para não acabar contando 2 vezes, já que uma combinação ela não depende da ordem, tá? Ela não gera novas possibilidades. Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão, a questão de número 4, também da IBFC. A live ainda está aqui no ar, tranquilo. Assinale a alternativa que apresenta quantas senhas. Ó, falou em senha? Pronto. Já sabemos que é um arranjo. Não precisamos dividir. Só multiplicar.
Diferente de 6 caracteres, né? Então, eu vou fazer aqui 6 tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos eles vão multiplicar. Que podem ser formadas usando apenas as letras maiúsculas da palavra Brasil. E aí tá Brasil tudo maiúsculo, né? Sem repetir nenhuma letra. Brasil tem 6 letras, gente. Então, se Brasil tem 6 letras, basicamente vai ser uma permutação. Eu só vou pegar as 6 letras e embaralhá-las, né? Porque eu quero fazer uma senha de 6 dígitos também. Então, quando as posições e os elementos são os mesmos, a gente chama isso de permutação, né? O embaralhamento, né? Permutação. Deixa eu desligar aqui a forma automática. Permutação. Que é o quê? Só fazer o fatorial, né? Não tem nenhuma letra repetida, né? B-R-A-S-I-L. Tá tranquilo, então é só fazer o fatorial. O que é o fatorial, gente? Multiplicar em forma decrescente. Ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Usando um pouquinho de raciocínio lógico, para a primeira letra da minha senha, eu tenho quantas para escolher? 6. Para a segunda letra da minha senha, eu já escolhi uma, tá? Pode repetir não, tá ali dizendo, ó, sem repetição. Então eu só tenho 5. Aí depois eu só tenho 4, 3, 2, 1 e nenhum. Tudo bem? Vamos multiplicar agora para a gente facilitar. Eu vou tentar aqui os números mais redondos primeiro, como por exemplo, ó, eu sei que 3 vezes 2 dá 6, 5 vezes 4 dá 20. Aí eu vou multiplicar esse 6 aqui com esse 6 de cá. Vai ficar 36 vezes 20. E aí eu deixo o número grande por último, né? Ó. 36 vezes 2 vai dar 72. Tá, ó, 30 mais 30, 6 mais 6. E aí a gente vem com esse zerinho aqui junto. 720 é a nossa resposta, 720. Gutierrez, e a divisão? Não tem, gente. Tenha, se eu trocar a ordem, gera novas possibilidades. Então não precisa dividir. A gente só divide quando o embaralhamento, né, não vai gerar novas possibilidades. Aí para não contar duas vezes ou mais vezes, né, aquela possibilidade, aquela combinação, a gente divide. Nesse caso, sem divisão. Só a permutação. Tá, Gutierrez, e se a pergunta tivesse uma palavra que tivesse repetição? Exemplo, vai dar um exemplo aí. Vamos falar, por exemplo, a palavra, o nome de pessoa, ó, Marcela. Ó, M-A-R-C-E-L-A. Tá vendo que o A repete duas vezes? Aqui e aqui. Né? As outras letras não se repetem. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Ó, 7 fatorial, não seria isso? Não é só embaralhar? Porém, nós temos o que ali? Duas letras que se repetem. Então, para não acabar, né, tendo a mesma possibilidade, só para a gente não tem como diferenciar assim, A grande e A pequeno, entendeu? É tudo A. Então a gente faz o quê? A palavra repete ali, a letra A repete duas vezes, né? Então eu coloco aqui dividido por 2 fatorial. É como se ela virasse uma combinação, né? Para não gerar as possibilidades repetidas, a gente faz a divisão. Mas o primeiro caso, Brasil não tem. Então não precisa dividir.